Era o homem mais triste do mundo, como numa lenda, diziam dele as pessoas da terra, impressionadas com a sua expressão e com o modo como partia as pedras na cabeça ou abria bichos com os dentes tão caninos de fome. Era o homem mais triste do mundo, diziam, incapaz de fazer mal a alguém, apenas metendo dó, com olhos de precipício como se vazios para onde as pessoas e as coisas caíam em desamparo. Mas era impossível não o fitarmos, fascinados por ele como ficávamos, e era com eles que iluminava o caminho à noite, garantiu a alguns, quando se embrenhava pelo mato em direção à sua terrível toca secreta, ou o que pudesse haver para lá do emaranhado desconhecido de onde vinha e para onde se escondia. Era com os olhos como lanternas que competia com os bichos da noite, perplexos com tal ser. Sabia-se que ficava horas a fio, noites de vigília, sentado em velhos troncos ou rochas altas, a percutir o silêncio, como um emissor de silêncio. E só aqueles olhos se viam na escuridão, um farol para espíritos, quem o saberia, como se alguma coisa ou alguém fosse chamado por eles. Eles ali, repetidamente em redor, a apelar. Era um homem todo diferente. Quantas vezes se contava de como saltava pelas árvores? Quem não jurava tê-lo visto no tempo da caça, apreciar empoleirado nas copas, e como se faria viajar agilmente pelos ramos, muitas vezes intrometido a afugentar os animais. Um homem irrepetível e nada semelhante com algo de que se soubesse. Coisa da terra, ar ou água, tudo se lhe alheava de lhe corresponder. E eu juro que o vi voar por sobre o casario numa noite de inverno. Não saíamos para nada, havia medo por toda a vila. O mar subira até a marginal e estavam automóveis revoltos nos sargaços e sabe-se lá quantos homens teriam naufragado à entrada das docas. A minha mãe chorava no interior dos quartos, a aguardar os meus irmãos em cobertores como se estivesse frio. E o uivo dos cães do avô, recolhidos na cozinha, entoava pelos corredores a parecer vozes dessa gente aflita. As portas fechavam-se para que se detivessem, mas os animais sabiam, pensava eu, e por isso traziam o aviso. Ele passou muito lento por sobre nós. Ouvíamo-lo pairar, as vestes fustigadas pelas chuvas e um lamento gutural a sair-lhe da boca. Estava como um enrolado de ventos em tarefas cansativas. A minha mãe jurou que não o viu, mas eu sabia que era só para que não tivéssemos medo quando ele viesse por nós. Eu descobri muito cedo. O homem mais triste do mundo recolhia os mortos, juntava-os um a um nos braços e dava-lhes terra e silêncio para comerem, até que parecessem a terra e o silêncio e os pudéssemos voltar a ter entre nós como os que ficavam segurando e rodeando as flores do jardim, só capazes de sussurrar na aragem mais leve. Mortos de terra entre nós, para entre nós preservarem uma ligação com as nossas almas. Eram como um perfume débil percebido apenas pelas gentes mais sensíveis. Naquele dia os pescadores não deram a costa. Eram muitos, e o homem mais triste do mundo não teria tempo para que julgássemos sepultá-los numa salvação qualquer. Quase sugeri que nos perdêssemos arvoredo dentro, em busca desse lugar onde estariam postos. Escapuli longo tempo a ver as entradas dos caminhos principais, sabia que todos se frustravam em algumas centenas de metros. Nenhum seguia para onde eu pudesse ir sem me perder. Quase o quis, mas o pedido de minha mãe era ensurdecedor. Nunca sigas além da estrada da vila. Onde começam as árvores é o fim do mundo. Não há nada para se ver. Eu punha a mão no peito e desacelerava o coração rezando que Deus tivesse piedade, os anjos e os santos nos acolhessem no feitiço da vida e nos dessem a salvação. O homem mais triste do mundo vivia no fim do mundo e para lá levava os mortos. A minha mãe dizia que eu haveria de viver até os 100 anos, conheceria 1000 homens e 1000 mulheres e seria um anjo no céu e nunca uma carcaça velha no inferno. Mas visto da janela do meu quarto, o céu era sempre aquele pedaço de temporal onde ele voara. E a
Abertas as portas, mesmo por detrás dos vidros, soprava no vento o seu lamento naquele dia. Era um som ativo pelo lugar, tão forte se deixava na sua memória. Aos domingos, quando descíamos para a missa e o caminho até o centro da vila se enchia de vizinhos, parecíamos todos felizes. Parávamos para comprar bolos na mercearia, podíamos ver os amigos da escola vestidos a rigor, como nós. E havia sempre um a parecer ridículo, embelezado com toques quase florais das mães tão zelosas. Víamos e ouvíamos muito, atendendo à Eucaristia em silêncio, temendo os olhos de Deus. Aos domingos, através das pequenas dádivas, subíamos ao Senhor para nos purificarmos e esperançar de vida. E Ele estava ali. Sentava-se no muro do cemitério e observava as pessoas a entrar. Ficava silencioso, parecendo esperar por que saíssemos no fim, quando víamos crentes de que Deus nos deixaria chegar até a noite de mais um dia. Só eu o via como um predador, conferindo as almas de cada um para lhe saber da vida, assegurando-se do seu trabalho como se as inspecionasse para saber quem seria recolhido a seguir. Claro que temi sempre que viesse por mim. Por isso, media os meus atos, temia a Deus. Qualquer erro poderia abrir-me as portas do inferno, que a minha convicção era a de que ficar vivo muito tempo significava merecer. Longe de saber que as crianças eram anjos e pertenciam ao paraíso por direito. Eu estava como uma seta apontada ao inferno. Eram os medos, todos os dias, a cada noite, um medo sutil de alguém que viesse e soltasse enfim a corda do arco onde me apoiava. No meu silêncio escondia qualquer indício do que pudesse recear. A minha mãe abraçava-me longamente, como a sufocar dentro dela a visão que tivéramos ou algum segredo que me contivesse, e era a sua boca fechada que permitia a entrada dos espíritos na minha cabeça. Permitia que o homem mais triste do mundo fosse quem recolhia os mortos. E eu continuava naquela corda como um funâmbulo, com a sensação de que a cada passo haveria de tombar a boca do inferno. O Manuel, meu amigo da mercearia, dizia que se o homem mais triste do mundo nos tocasse, enfiávamos-lhes um pau no cu. Eu estremeci da primeira vez que me disse. Por que o faríamos, se só mete dó? Se não prejudica ninguém? Ou estaria eu certo, viria vigiar-nos como procurando alimento? E que poderia eu perguntar? Víamo-lo de longe, acho que cada vez de mais longe, a passar pesaroso e escuro, e eu, a medo, a acender-lhe no cu uma luz. Como uma marca, um lugar vulnerável, nojento, por onde o poderíamos vencer. Sabes, imaginava o Emanuel, deve comer as pessoas e na sua barriga transformá-las em bichos ferozes que lhe saem pelo cu à noite. Se fechasse, morreria entalado com o seu próprio banquete. E eram bichos terríveis, a sair dali cheios de pernas e vermelhos em fogos e labaredas infinitas, deixando-se a percorrer os caminhos, fazendo proliferar a caça. Meu Deus! Imaginas o que seja isso que fará à noite, lá escondido nos seus cantos, pernas abertas a produzir o seu exército. Que coisas dizes, Manuel? Mas me deixes assustado. Foi nessa altura que os meus avós trouxeram lá para casa um empregado novo. Tinha um jeito torto de responder. Dizia-lhe que a má educação havia de o pôr no inferno. Via-o morbidamente, passava por todos os lados da casa a biscatear dia inteiro as coisas do avô. Eram os pregos, o automóvel, a apanha da uva, o telhado, a graxa nas botas, o jornal às 8 da manhã e sempre um resmungo garantido, como um serviço mal prestado por dentro. Algo a que se junta um veneno ou um mal olhado. Ficávamos a comentar. Lembro-me de perguntar. O meu pai entendia que as pessoas tristes durante muito tempo ficavam de mal com a vida e podiam nunca se curar. Dizia-mo com uma gravidade assinalável. Eu acabava sempre por ter pesadelos profundamente impressionado, como a descobrir nas expiações da minha consciência motivos para ser feliz e me salvar ao estragamento da vida. Achava-o ainda muito novo, o Sr. Luís. Estava entre o meu pai e o meu avô. Os cabelos não eram brancos e andava muito rápido quando queria, o que o fazia usualmente suar.
Era uma mancha nas costas que lhe enegrecia a camisa e se perdia para dentro das calças, onde lhe imaginava o buraco do cu molhado como uma lanterna capaz de funcionar debaixo d'água. Era o pior. Assustava-me. Já sabia que teria nascido do banquete do homem mais triste do mundo, que haveria de ter surgido numa noite a partir daquele cu para se tornar um seu servo.